Senhor também te abençoe, no poderoso nome de Jesus. Convido a igreja, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor em Números, livro de Números, está lá no começo, livro de Números, capítulo 11, nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 15, e eu vou pedir a gentileza que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver, bem dizer, quase que todo o capítulo de Números 11, amém? O tema da mensagem de hoje é: Deus sempre tem a solução. A versão que eu estou usando hoje é a NAA, tá bom? Nova Almeida Atualizada. Se for diferente da sua, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. O povo está bom de Bíblia. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta de sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como uma babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus filhos? Onde eu poderei conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Até aqui, feche teus olhos, abaixe tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nessa manhã. Nós te damos graças, ó Pai, por este privilégio, por essa honra de estarmos aqui como igreja, Senhor Deus, reunidos todos para adorar o teu santo nome. Pai, o nosso desejo nessa manhã é também ouvir a tua voz, é sermos alimentados, ó Pai, pela tua palavra. E eu sei, ó Deus, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, iluminando o nosso entendimento, transformando o nosso ser, para que saiamos daqui, ó Deus, transformados, cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo, que as nossas esperanças sejam renovadas e que possamos nos lembrar, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Assim nós oramos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Esse texto, o contexto dessa mensagem, dessa passagem aqui, ela vai falar de Moisés com o povo de Israel peregrinando pelo deserto. Moisés foi quem Deus escolheu para libertar o povo de Israel do Egito. Todos já ouviram falar, mesmo aqueles que são novos na fé, mas já ouviram falar de alguma forma das 10 pragas do Egito. Foi a maneira como Deus lidou ali com o faraó. Usa as 10 pragas do Egito, o faraó liberta o povo, eles atravessam o Mar Vermelho e eles adentram no deserto. Eu quero que você tente imaginar agora como deve ter sido essa caminhada no deserto. Para quem não sabe, o percurso que eles tinham que fazer era de aproximadamente 400 quilômetros. E eles eram mais de 2 milhões de pessoas. É quase que o dobro da cidade de Campinas, todos caminhando juntos nessa peregrinação, não em ruas ou estradas pavimentadas, mas num deserto árido, escaldante, cheio de dificuldades. E aqui, queridos, nós precisamos imaginar que as pessoas que compunham essa multidão eram pessoas de tudo quanto é tipo. Ali tinham senhores, pessoas idosas, pessoas com criança no colo. Tinha também, muito provavelmente, mulheres grávidas, pessoas debilitadas, pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas com as suas limitações, com as suas dificuldades, passando por aquele deserto. Não era por um dia, nem por dois,
Nós sabemos que no final deu 40 anos peregrinando no deserto. Agora, se a gente imaginar as dificuldades, as necessidades que esse povo enfrentou no deserto, tente imaginar também o responsável que liderava toda essa multidão. Já parou para pensar o que Moisés passou, tendo que estar à frente como responsável de uma multidão tão numerosa como essa, diante de um desafio grandioso como este, de ter que percorrer por tanto tempo num lugar tão difícil como este, como era o deserto? Tente imaginar que todos os problemas que surgiam eram levados a Moisés. Imagina pessoas com necessidades, pessoas com dificuldades, qualquer problema que acontecesse ali, Moisés, Moisés, Moisés. As mães sabem mais ou menos o que é isso, né? Que o filho chama toda hora, mas imagine Moisés com uma grande multidão, toda hora o povo chamando por inúmeras ocasiões. Quando eles entraram no deserto, para vocês terem uma noção, eles andaram por 3 dias seguidos sem encontrar água. Depois que o Senhor saciou a sede deles, eles continuam caminhando e mesmo assim não encontram comida. Tudo aquilo que eles haviam trago do Egito foi se esgotando. E agora pense nos pais vendo os filhos chorando com sede ou com fome. O meu filho passa 30 minutos da hora dele comer, meu Deus, parece um desespero. Pai, eu estou com fome, estou com fome. Calma, você não vai morrer de fome. Não, pai, eu estou com fome, eu preciso comer, eu preciso comer. Agora imagina, você andando com seus filhos, com seus netos, adentrando no deserto, passa um dia, passa 2, passa 3 dias, e nada deles terem que comer. A fome, o choro, o desespero dos pais vendo seus filhos passando por tudo aquilo. E imagina os picos de emoções, de estresse que Moisés passou, sabendo que ele era quem estava responsável à frente de todo aquele povo. Além de Moisés ter que liderar aquele povo, ele também cumpria um papel como se fosse de mediador. Às vezes o ânimo do povo ficava um pouco mais exacerbado e Moisés tinha que ir lá e acalmar o povo. Aí o povo acalmava, passava um tempo, eles começavam a murmurar e exagerar na murmuração e Deus se irava. E aí Moisés tinha que correr lá, tinha que orar e interceder pelo povo para agora acalmar a Deus, porque ele estava irado. Acompanhe um pouco desse exemplo que eu estou citando, aqui no verso 1 e no verso 2, desse mesmo capítulo que nós lemos, diz o seguinte: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Queridos, tenta imaginar Moisés ali e de repente começa a ouvir gritos: fogo, fogo, fogo. E Moisés, a Bíblia aqui fala que era nas extremidades de Israel, ou seja, não era aqui no meio, não era aqui do lado, nas extremidades de uma população de 2 milhões de pessoas. Imagina Moisés correndo até lá para entender o que está acontecendo, entender o contexto, para aí sim clamar ao Senhor. E Moisés, ele faz isso, ele clama ao Senhor para apagar esse fogo, e o fogo se apaga. Eu penso Moisés enxugando o suor da testa, voltando e falando assim: ufa, essa foi por pouco, deixa eu descansar agora, que eu estou muito cansado. E quando ele menos espera, o povo apronta outro. Leia comigo no verso de número 4. Aqui diz que um bando de estranhos, nessa versão está estranhos, mas no original é estrangeiros, tá? Quando eles saíram do Egito, não foi só o povo de Israel. Muitos adeptos à religião ali dos israelitas se uniram a eles. Então aqui está falando um bando de estranhos ou estrangeiros que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios.
Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O povo estava há dias comendo apenas pão. E o povo agora começa a murmurar e dizendo: estamos definhando, estamos privados de tudo, para todo lado que a gente olha, a gente vê maná, 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 é só maná que nós temos para comer. E aos poucos essas coisas foram minando as energias, as forças de Moisés. Até que Moisés ele vê algo que faz ele desmoronar. No verso de número 10 vai dizer: então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta de sua tenda. Moisés, ele vê o sofrimento do povo. Diante de toda aquela pressão, ele consegue olhar e ver o povo chorando por um desejo de comer carne. E eu não quero entrar no mérito da reclamação, se eles tinham razão ou não de murmurar ou de reclamar. Eu quero que você foque aqui comigo na vida de Moisés. Olhe para Moisés como um homem. Olhe para ele, sabendo que ele era responsável por aquele povo. E ele vendo e ouvindo tudo aquilo. Imagine ele como homem, como líder, alguém que já há algum tempo estava sofrendo uma pressão terrível, diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades. Ele olha e vê as pessoas chorando. O sofrimento daquelas pessoas eram autênticos. Não estou falando a motivação, mas o choro, o sofrimento era autêntico diante daquilo. E aquilo apertou o seu coração. Aqui o texto vai dizer que Moisés sentiu-se profundamente desgostoso. Na NVT diz que Moisés, ao ver o sofrimento daquele povo, ele se revolta. E Moisés, ele não retém essa revolta com ele não guarda isso no coração, ele vai falar com Deus, e ele abre o seu coração, ele vomita tudo, ele desabafa com o Senhor. No verso 11 ele vai dizer o seguinte: Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Diante de tanto sofrimento, da pressão que ele estava passando, na visão dele, ele se sente de alguma forma injustiçado. Em outras palavras, Moisés está questionando a Deus: o que eu fiz para merecer isso? Eu sei que não sou perfeito, mas eu disse sim ao Senhor. Eu estou vivendo uma vida obediente ao Senhor. Eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer. Por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Até quando? Por que eu mereço isso, passar por todas essas coisas? Em seguida, Moisés, nesse desabafo, ele compartilha que ele se sente sobrecarregado. Lendo novamente o verso 11 e também o verso 12 vai dizer: Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos? Olha o que ele diz: visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo, como uma babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos teus pais? Na perspectiva de Moisés, o peso daquele povo estava todo sobre ele. Moisés se sente cansado, Moisés se sente sobrecarregado. Moisés, ele se sente impotente diante de toda aquela pressão que ele estava enfrentando.
de todas as exigências, Moisés, ele se sente esgotado. No verso de número 13, ele vai dizer o seguinte: onde eu poderei conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. E no verso de número 15, Moisés já não aguenta mais, e ele fala para o Senhor: para mim basta. No verso número 15 ele diz: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés, nessa parte, queridos, ele literalmente, ele pede a morte. Moisés já não aguenta mais toda aquela pressão, todo aquele sofrimento. Moisés, como homem, ele desiste da vida, da própria vida. Para ele, a vida já não tinha mais esperança. Aos olhos dele, não tinha mais solução para o problema que ele estava enfrentando. E quantas pessoas hoje não se sentem da mesma forma como Moisés se sentiu? Pessoas hoje sentem como se fosse uma panela de pressão, que vai esquentando, que vai esquentando, que vai pegando pressão e sente que qualquer hora vai explodir, que aquilo vai acabar com tudo, que já não tem mais solução, não tem mais saída. Eu não sei você, mas parece que a pressão aumenta a cada dia, e não é para uma pessoa, é para todos nós. Se nós olharmos, é tudo quanto é lado, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Os clientes estão cada vez mais exigentes. O preço de tudo está aumentando cada dia mais. A injustiça nesse país, a corrupção, está tão descancaradas que eles fazem o que eles querem e parece que olha para a gente como se a gente fosse palhaço, que a gente se sente totalmente impotente vendo tudo o que está acontecendo com o nosso governo. A imoralidade está cada vez mais descarada. Nós vemos o acesso à saúde cada vez mais difícil para nós acessarmos, para nós termos uma saúde ou um tratamento adequado. Nós temos que bater metas, temos que ser melhores a cada dia, nós temos que ser mais produtivos, nós temos que ser mais saudáveis, nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser bons pais, bons empresários, bons filhos, bons funcionários. A cada vez mais a pressão aumenta. E quantas pessoas hoje se sentem como Moisés, injustiçados? Quantas pessoas perguntam para Deus: o que eu fiz para merecer isso? Até quando essa situação vai continuar desse jeito? Quantas pessoas, assim como Moisés, se sentem sobrecarregados, impotentes, dizendo: eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, eu tento mudar essa situação, mas eu não consigo, eu não consigo romper, eu não vejo mais solução. Quantas pessoas se sentem desesperançadas, e quantos que no mínimo, no seu íntimo, já chegaram a pedir o que Moisés pediu: Senhor, tira minha vida, me leva. Não aguento mais. Se isso que é vida, eu prefiro morrer. Eu não quero mais continuar vivendo dessa forma. Isso seria um favor para mim, se o Senhor fizesse isso. É como para essas pessoas, como se a vida perdeu a cor, perdeu o brilho. É como se a comida perdesse o sabor. É como se aquilo que outrora você amava fazer, hoje já não tem mais graça. Hoje já não faz mais sentido viver nessa terra. E quando nós olhamos para a situação de Moisés, tudo que ele estava passando como líder, diante de uma grande multidão, diante de uma longa jornada, que essa jornada que estamos vendo aqui estava apenas começando, no meio de um deserto e ainda o povo pedindo carne para comer, parece que de fato é impossível Deus fazer um milagre. Mas calma,
pois Deus tem sempre uma solução. Amém? Deus sempre tem uma solução. Quais eram os dois principais problemas que Moisés estava enfrentando ali? Primeiro, é que ele pessoalmente estava se sentindo como líder, como responsável daquele povo, ele se sentia sobrecarregado. O segundo problema que Moisés estava enfrentando ali era de como dar carne para aquele povo, para aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Mas nós vamos ver, queridos, que o primeiro problema, o Senhor ele resolve da seguinte forma, leia comigo do verso 16 ao verso 17, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você. Só um parênteses aqui, ele diz, tirarei do Espírito que está sobre você. Ele não está falando tirarei o Espírito que está sobre você. Deus está falando para Moisés que Deus iria compartilhar o Espírito de Deus que estava sobre Moisés nesses outros 70 anciãos. E eles, continuando, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Perceba, queridos, resumindo aqui, Deus pede para Moisés, chama 70 homens, 70 pessoas sábias, pessoas que possam andar com você. Se reúnam à tenda do encontro. Eu vou compartilhar do meu Espírito que está em você com esses demais líderes. Eles te ajudarão a carregar a carga e você não estará mais sozinho. Qual é o nome disso que nós vemos hoje? O nome disso é igreja. Perceba, Deus chama pessoas, homens santos, pessoas santas, para estar ao seu lado. Se reúnam à tenda do encontro, um lugar de oração, um lugar onde você busca a presença de Deus, um lugar onde você clama a Deus. Deus fala, eu vou compartilhar do meu Espírito com todos esses. Eles te ajudarão a levar a sua carga. E aí ele vai dizer, e você não estará mais sozinho. Querido, Deus providenciou a igreja para mim e para você. Um lugar onde nós encontramos homens e mulheres com as mesmas intenções de buscar e adorar o nosso Deus. É nessa igreja que o Senhor, Ele reúne e Ele compartilha, Ele derrama do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus para habitar na minha e na sua vida, para que eu e você possamos carregar os fardos uns dos outros, para que você não esteja mais sozinho. É triste dizer, mas é uma verdade que, infelizmente, pessoas que estão na igreja hoje, casais que estão na igreja hoje e até famílias, mesmo dentro da igreja, mas que vivem isolados, vivem sobrecarregados, não compartilham das suas dores e nem das suas alegrias com seus irmãos na fé. E isso, queridos, me entenda bem, não é culpa da igreja. É o meu e o seu papel abrirmos o nosso coração, nos envolvermos como igreja e compartilharmos tanto a nossa fé, como também as nossas dores, como também as nossas alegrias. Não sei se você percebeu como foi extenso o vídeo de avisos da igreja. Foi extenso porque, graças a Deus,
Nessa igreja é uma igreja ativa, com inúmeros ministérios, preocupado para atender você e a sua família. Aqui nessa igreja nós temos encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de casais, tem trabalho para crianças, para adolescentes, para jovens, para 60 a mais. Tudo voltado para que você se envolva, para que você se misture, para que você crie relacionamentos, para que você não ande sozinho. Queridos, a igreja é um presente que Deus nos dá. Eu agradeço, vocês não sabem como eu sou grato por fazer parte de uma igreja, de poder andar com irmãos, de poder chorar com eles e rir com eles. Quão bom é a gente saber que a gente pode contar com pessoas que você pode ir lá e falar: ora por mim, ora pela minha esposa, ora pelos meus filhos. Meu irmão, eu vou estar passando por uma prova, vou passar por uma cirurgia, ora por mim. Irmão, eu quero contar um testemunho. Deus abriu uma porta, Deus fez isso. Irmãos, os melhores momentos da minha vida foram compartilhados dentro da igreja. Foi na igreja que eu me casei, foi na igreja que eu me noivei, foi na igreja que eu batizei, foi na igreja que meus filhos foram apresentados ao Senhor. A igreja é um presente para mim e para você. E aqui nós vemos, queridos, como que Deus resolve o problema de Moisés, que estava totalmente sobrecarregado, carregando um fardo sozinho, e Deus mostra a solução, e esta solução se aplica a mim e a você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Por isso, meu conselho pastoral, de todo o coração, você precisa fazer a sua parte nessa questão. Venha participar de um ministério. Levanta a mão para os pastores, fala: olha, eu quero ajudar, eu quero servir em algum ministério. Vai ter o Hope Day, que porta maravilhosa. Eu não sei fazer muita coisa. Você sabe servir um cachorro-quente? Entregar uma água? Você pode olhar ali as crianças brincando num pula-pula. Querido, coisa simples. Mas é assim que você dá passos e você vai conhecendo e estreitando laços com pessoas. Amém? Amém, igreja? Amém. Qual era o outro problema? O outro problema que nós vemos aqui é que o povo queria carne para comer. O povo estava no deserto, mais de 2 milhões de pessoas. E Deus, ele vem com a solução, e ele diz assim no verso 18: diga ao povo, santifiquem-se para amanhã vocês comerem carne. Deus diz: o problema é carne? Ok, eu vou dar carne para vocês comer. Mas vocês não vão comer por 1 dia, 2 dias ou 3 dias, vocês vão comer por 1 mês inteiro, ao ponto de sair carne pelo nariz. A Bíblia diz isso. Como diz lá no norte, você vai comer tanto carne até desatar o nó do umbigo. E tanto que o povo ia comer carne. E queridos, nós não podemos esquecer que essa multidão de pessoas, eles estavam no deserto. Como que iria alimentar com carne mais de 2 milhões de pessoas? E deixa eu abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você. Qual é o seu problema? Qual é a impossibilidade que você tem encontrado na sua vida? Qual é o milagre que você precisa? Eu pergunto isso porque talvez você pense: como que Deus vai resolver o meu problema? Como que Deus vai trazer uma solução? Estou há tantos anos buscando mudar uma realidade que eu não consigo. A medicina, de todas as formas, eu não consigo. Como que Deus vai fazer isso? Quando nós olhamos aqui, queridos, para Moisés, e a gente vê que Moisés, ele foi um dos homens que mais testemunhou milagres, maravilhas, um agir sobrenatural de Deus em vários momentos. Tanto nas 10 pragas do Egito, tanto no abrindo o mar vermelho para passar, tanto vendo a água brotar de uma rocha, quando um maná cair do céu. Moisés já tinha visto inúmeros milagres. Como talvez você já vivenciou ou já ouviu testemunhos maravilhosos. Mas há certas situações em nossa vida que a gente chega até a duvidar de que como que Deus vai resolver essa situação. Queridos, até Moisés, que testemunhou inúmeros milagres, ele duvidou
de como que Deus conseguiria resolver a situação. Leia comigo, no verso 21 e verso 22, diz assim: Moisés, porém, respondeu: este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens. Eles contavam só os homens, ou seja, mais mulheres e crianças, passava de 2 milhões. E ele continua: e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar, para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Queridos, Moisés está tentando, com sua mente limitada, imaginar como que Deus vai fazer o milagre. Se é milagre, não se explica. Se é milagre, queridos, foge da nossa mentalidade humana. E eu não sei você, mas quantas vezes eu vejo áreas da minha vida, situações difíceis que eu estou passando, e eu fico imaginando, bom, eu acredito que Deus vai fazer assim, ou Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. Eu fico tentando imaginar maneiras como Deus faz. Mas entenda, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas extraordinárias, Ele tira da onde não existe, Ele faz brotar do nada, porque Ele é o Criador de todas as coisas, amém? É por isso que no verso 23, o Senhor ele responde da seguinte maneira: porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor encurtou? Deus está falando para Moisés em outras palavras: você duvida do meu poder? Aí ele diz: agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Queridos, Deus enviou um vento e trouxe, queridos, um enorme bando de codornizes. Segundo os estudiosos, elas caíram num raio de 30 quilômetros e deu aproximadamente 1 metro de altura de tanta codornizes. De acordo com os estudiosos, é como se cada pessoa tivesse recolhido, é como se tivesse recolhido 10 tonéis, 10 barris de codornizes para eles comerem. Queridos, vejam como o nosso Deus, Ele é poderoso. Onde Moisés estava procurando quantos peixes seriam suficientes, quantas manadas de bois seriam suficientes, Deus ele fala: deixa comigo, eu resolvo o seu problema. Da onde você menos espera, eu tenho a solução, porque eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Queridos, para a solução dos problemas de Moisés, Deus agiu assim. E para a solução dos meus e dos seus problemas, Deus enviou Jesus. Amém? Jesus diz para mim e para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus fala para Moisés: e tu não estarás sozinho. Deus ele fala para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu falar uma coisa para você: você não está sozinho. Por mais que seus olhos não conseguem ver, por mais que os seus sentidos não conseguem perceber, Ele é quem anda ao seu lado. Ele é quem te carrega no colo nos momentos que você já não tem mais forças. Ele é quem renova, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te liberta e te livra nos momentos que você mais precisa. Moisés aqui, queridos, ele está representando eu e você. Moisés, ele está representando a natureza humana, que é falha, que é fraca, que é limitada. E Jesus, sabendo disso, ele fala para mim e para você: eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele fala uma coisa para mim e para você: olha, você não consegue, mas eu posso todas as coisas. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos?
Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual a luta que você está passando, mas uma certeza que nós temos que ter no nosso coração é que com Deus nós podemos contar, porque Deus sempre tem uma solução. Melhor, Deus é a solução. Deus, Ele é a solução. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar com você nesse momento. Deus sempre tem uma saída. Nada, nada, nada é impossível para Deus. Deus mostrou a Moisés: Moisés, você não está sozinho. Moisés, você pode contar comigo. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer isso. Você pode contar com Deus. Você tem um pai que te ama, um pai que te criou, um pai que sabe do que você está passando. Talvez haja pessoas aqui que normalmente chora no banheiro, para ninguém ouvir. Quando está embaixo de chuveiro, chora. Não quer se mostrar fraco diante da família. Não quer se demonstrar fraco diante da empresa, dos funcionários, diante dos filhos. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele conhece a sua dor. Ah, queridos, em Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que passou por tudo que nós passamos, que Ele entende o que a gente enfrenta. Ele se compadece da nossa dor. Aquilo que é extenuante para você, aquilo que você não aguenta, Deus, Ele está falando: deixa comigo, eu consigo carregar, eu consigo resolver, eu consigo te ajudar. Naquilo que nós como homens não vemos saída, o nosso Deus, Ele faz o impossível. Mas entenda, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer como Moisés, que ele clamou ao Senhor, que abriu o seu coração, que rasgou o seu coração, que desabafou diante do Senhor. Queridos, diante de Deus, a gente não precisa chegar com cuidado, e Ele te conhece. Não adianta você falar algumas palavras e o seu coração está dizendo outra. Abre o seu coração, fala para Ele da sua dor, fala para Ele da sua dificuldade, daquilo que você não está aguentando mais, mas rasga o seu coração, mas se achegue diante dEle. Quando eu falo que Deus é a solução, queridos, é porque só o fato de você buscar a Deus em primeiro lugar, a solução já está nele. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, nele nós temos tudo que precisamos. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que conduz as nossas vidas. Faça a sua parte, queridos, mais uma vez eu repito, se envolva com a igreja. Entenda uma coisa em nome de Jesus: a igreja não é apenas um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer. Não é à toa que nós temos um Deus que é o nosso Pai, e o seu colega do lado é o seu irmão. Então segura a mão do seu irmão, fala: olha, conte comigo, eu quero te conhecer mais, abre o seu coração. Eu acredito que talvez muitas pessoas foram frustradas, tiveram complicações em outras igrejas, experiências doloridas. Mas queridos, aquele que, se você foi ferido na face, vira outra, dê uma nova chance. Mas caminhe junto, vamos caminhar junto como uma família na fé. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para servir você e contamos com você também, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, abaixa a tua cabeça, começa a pensar na vida que você tem levado. Talvez você esteja como Moisés, se sentindo cansado, sobrecarregado.
Talvez você não consiga encontrar uma saída para o seu problema. A pressão aumentou. O peso está ficando grande demais. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar de uma verdade: você não está sozinho. O Senhor está com você. Nós, como igreja, estamos com você. Aquilo que é pesado para você não é pesado para Deus. O Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim como Moisés não estava aguentando aquele peso, e ele depositou aquele peso diante do Senhor, entregou no altar do Senhor. Você precisa externalizar isso. Você precisa levantar a sua mão e dar um sinal para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo mais sozinho. Eu não sei como resolver essa questão, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que com o Senhor eu posso confiar, eu posso contar contigo. Amém? Se você deseja, levanta sua mão aonde você está. Faça um sinal para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu entrego os meus problemas ao Senhor. O Senhor sabe das dores, da angústia, do sofrimento que eu tenho passado. E a Ti, Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo quem sou, tudo que pertence, Senhor Deus, eu entrego a Ti. Entrego, Senhor Deus, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu entrego, Senhor Deus, a minha saúde. Eu entrego, Senhor, as minhas emoções. Eu entrego, Senhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu entrego em Tuas mãos as minhas limitações. E também entrego em Tuas mãos os talentos que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me concedeu. Senhor, eu entrego em Tuas mãos o meu casamento, a minha família, os meus filhos, eu coloco diante do Teu altar. Eu entrego, Senhor Deus, o meu trabalho, as minhas finanças, tudo está diante de Ti, tudo eu coloco sobre Ti, porque Tu és o meu Pai, o meu Consolador, o meu Ajudador, o meu Deus e o meu Senhor. Pai, ouve, Senhor Deus, a oração de cada um dos Teus filhos, de cada um que concordou comigo com esta oração, de cada um que com sinceridade está entregando a sua vida, o seu coração em Tuas mãos. Que o Senhor traga alívio, traga renovo, traga resposta, traga paz que excede todo entendimento. Que possamos, ó Deus, vivemos felizes, desfrutarmos da vida abundante que só o Senhor pode nos proporcionar. Que venhamos, ó Deus, descansar no Senhor e confiar que o Senhor tem cuidado de todas as áreas da nossa vida. Assim nós oramos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim.